Olá, tudo bem? Aqui é o engenheiro Murilo Cruz da GNSS Engenharia. E eu sou o engenheiro Santiago e nesta semana do Combo Rural nós mostraremos para você o passo a passo para faturar acima de R$15 mil por mês na regulação fundiária de imóveis rurais. Exatamente, e nós iremos mostrar essa exata estratégia que vai funcionar muito bem, mesmo que você ainda não seja um profissional credenciado junto ao INCRA ou até mesmo que você não seja um profissional com experiência na área. Essa estratégia ela vai funcionar muito bem também, mesmo que você ainda seja um profissional que se sinta no mercado gel cada vez mais agressivo e você não sabe o real motivo do que por que isso acontece. E nesse momento, a gente já sabe o que é que deve estar passando pela sua cabeça. Você deve estar pensando aí que tem alguma coisa estranha ou aquele famoso, isso é bom demais para ser verdade. Mas a verdade no fundo aqui é que de fato, a exata estratégia que nós iremos mostrar aqui na semana do Combo Rural mudou o panorama da nossa empresa e impactou com resultados fantásticos pessoas em todo o Brasil. Você quer dar uma olhadinha? Novembro para cá, do tempo do Combo Rural para cá, os menores valores que eu tive foi 9, 10 mil reais, esses valores. É uma coisa que vem dando resultado e pelo que eu vou acompanhando a missão vai exponenciando, entendeu? Eu tive maior foi mês passado, mês de setembro, que eu cheguei a faturar R$23 mil com esse serviço. Em termos de faturamento, eu te falo que com poucos trabalhos, nós já estamos batendo aí a casa de R$50 mil. Mais ou menos num mês e meio, são 1, 2, 3, 4 serviços, né? 12, 6 e 2 de 2.500. Algumas esse de 12 e 6 foram combo, né? Esse de 12.500 foram mais atualização cadastral, entendeu? Já tinha o gel, né? Então só vou fazer o recadastramento. Então, entrei no escritório já com planejamento para poder fazer captação de cliente. Então, o Combo Rural foi um complemento para poder me auxiliar nesse meu planejamento de estratégia, de abordagem também, marketing, junto com essa captação de novos clientes. Em torno de 40, 45 mil, fechei nesses 5 meses, 40, 45, eu fechei tranquilo, entendeu, com o cliente. Mas cadê? Olha aqui, ó, esse aqui eu tenho um sistema que gerencia os boletos e tudo mais. 10.700, esse mês aí vai entrar 10.700, deixa eu ver outro mês, tem que ver outro mês, isso aqui é janeiro, pô, tamo devagar. O novembro deu 23, aí dezembro deu, acho que 25. Esse mês o pessoal tá pagando o Natal, no Novo, tão devagarzinho, mas vamos ver fevereiro, eu faço outro relatório desse aí, relato. Teve mês que eu consegui fechar 2 gerenciamentos grandes, foi 29 mil, e teve outro que eu fechei em 17 mil. Combo Rural? Combo Rural, tudo, completo com o proprietário. Que nós atingimos aí na faixa de uns R$20 mil em serviço prestado. Então a gente bateu a meta dos 15 mil em janeiro. Em fevereiro também foi um pouquinho mais até do que a meta, acho que em torno de 17. E março a gente está fechando ali, mas eu acho que a gente vai bater a meta também. O primeiro que eu fechei foi um gel de 10 mil, depois teve um de mais uns 7 mil, teve alguns 3, 4, né? Tem um CAR de 6,5 e agora esse orçamento que eu entreguei ontem, que está ali na casa dos 40 mil. Um cliente desse que eu entreguei o trabalho voltou novamente, fechou um serviço ainda maior, com mais 3 propriedades, né? Então, sinal que deu certo, né? Incrível, não é? E o melhor de tudo é que estes são alguns dos inúmeros casos de profissionais que tiveram acesso e estão implementando este método no Brasil. Então aperte o cinto porque nós iremos mostrar para vocês como funciona essa estratégia e por que ela gera resultado tão expressivo. Mas antes de falar esses detalhes, é muito importante que você conheça a história por trás do método. Porque se você conhecer a história, você vai entender muito bem melhor como funciona essa estratégia. Assim como nós, em algum momento de sua vida, você viu alguma reportagem ou ouviu alguém dizer que as geotecnologias é uma das áreas mais promissoras que existem. A gente já ouviu isso e provavelmente isso nos fez escolher uma graduação dessa área para cursar. Sim, a gente se conheceu ainda na faculdade, tivemos uma grande jornada de aprendizado e após nos formar, tivemos certo sucesso individual, trabalhando em empresas conceituadas em grandes projetos.
tempos depois a gente pensou o seguinte: bom, se tivemos sucesso trabalhando individualmente, imagine novamente juntos. A gente identificou que a gente poderia unir forças e atacar fortemente na alta demanda que há no cadastro rural brasileiro. Só que dessa vez nós não tivemos o mesmo sucesso. Inclusive, isso foi até um pouco frustrante para nós, porque a gente identificou um mercado cada vez mais agressivo, com preços competitivos, profissionais tentando engolir uns aos outros e uma concorrência que chegava a ser desleal, o que a gente chama de prostituição do mercado. O que também nos deixou muito confusos foi o fato de que não tinha sentido algum um mercado com esse panorama, sendo que dados públicos indicam que nós temos mais de 8 milhões de imóveis rurais no Brasil. Outro ponto de desgaste eram os clientes. Os clientes do cadastro rural dificilmente ficavam satisfeitos com o serviço de georreferenciamento, pois esse único serviço não resolvia por completo o problema de regularização fundiária da propriedade. Os proprietários de imóveis rurais ficavam perdidos diante da sopa de letrinhas do cadastro rural. Eles não sabiam o que fazer para obter a regularização plena, e isso acabava desvalorizando o nosso trabalho, que era altamente técnico, mas não resolvia o problema em questão. Aliás, isso foi uma coisa que marcou muito nessa época. Ficou muito claro pra gente que não necessariamente o fato de nós termos bons profissionais técnicos seria determinante para o sucesso no nosso negócio. E que apenas com os conhecimentos adquiridos na faculdade, na graduação e até mesmo em nível de mestrado ainda não eram suficientes para ter sucesso aqui nessa área. A gente descobriu que a gente tinha que buscar algo a mais, a gente tinha que buscar algum conhecimento diferenciado para aplicar no nosso negócio, porque a gente sabia que a gente merecia muito mais do que aquilo. A gente buscava um posicionamento diferente, a gente não queria ser mais dos mesmos, mas a gente não sabia exatamente o que a gente tinha que fazer para alcançar esse tipo de posicionamento. E foi aí que um dia, em uma das nossas buscas, a gente estava assistindo um treinamento de Flávio Augusto da Silva, um empreendedor brasileiro. E ele ensinava uma metodologia para propor soluções e negócios que poderiam nos ajudar a montar uma estratégia para atacar diretamente os problemas da regularização fundiária rural. E o que nós percebemos também foi que o mercado como um todo ainda não estava ligado nessa ideia que ele colocava e que ninguém ainda tinha aplicado esse tipo de conceito no cadastro rural. E foi aí que surgiu o Combo Rural. É verdade, Murilo. Já nos primeiros serviços do Combo Rural, a gente já sabia que estava criando algo revolucionário. A partir daquele momento, nós deixamos de ser o profissional de um cadastro só e passamos a ser considerados o gestor do imóvel rural, que faz um pacote completo de serviços. Os clientes tinham o seu problema de regularização fundiária resolvido com o Combo Rural. Os profissionais de órgão público parabenizavam essa forma de trabalhar. Os oficiais de cartórios ficavam maravilhados com a nossa proposta. E é claro, outros profissionais técnicos e empreendedores tinham interesse em saber mais detalhes da nossa estratégia. Nós relutamos bastante em compartilhar o nosso método interno. Recebemos diversos pedidos e a gente cogitava guardar isso só pra gente. Mas um certo dia, eu me lembro muito bem, no dia 17 de setembro de 2019, nós recebemos um e-mail com a seguinte mensagem: Boa noite, pessoal. Sou técnico em geomensura, com habilitação em georreferenciamento de imóvel rural e credenciado junto ao INCRA. Trabalho com topografia convencional há 5 anos. Agora desejo fazer certificação e preciso de vocês. Tenho uma GNSS Engenharia como referência no mercado. Gente, quero o Combo Rural e tudo mais que tiverem. Depois disso, a gente sentou e refletiu. A gente entendeu que era quase a obrigação nossa de compartilhar essa maneira de enxergar e empreender na regularização fundiária rural. Porque se houvessem mais pessoas executando o método de regularização fundiária da maneira que a gente acredita que seja ideal, a gente vai atingir sim o nosso propósito. E é por isso que você está aqui na Semana do Combo Rural. Nós decidimos criar e desenvolver essa comunidade, esse grupo de pessoas que abraçaram o nosso propósito e executam esse método que comprovadamente é capaz de gerar faturamentos mensais de acima de R$15 mil através da regularização fundiária rural. A gente só saberia se realmente essa estratégia do Combo Rural era revolucionária se outras pessoas comuns conseguissem aplicar e ter bons resultados no cadastro rural. E agora, nós queremos que você veja uma das histórias de como essa metodologia foi replicada. Eu venho de um setor completamente diferente, do setor de georreferenciamento, apesar de ter uma experiência muito vasta comercial, Eu tenho hoje 30 anos de experiência na área comercial. Nos últimos 10 anos, eu me dediquei ao SEASA, desenvolvendo vários projetos. Através desse trabalho que eu desenvolvi na SEASA, eu acabei fazendo muitos contatos com produtores rurais.
Em 2019, eu me desliguei da diretoria da Ceasa e resolvi investir numa empresa de drones, mas não pensando no segmento de georreferenciamento e de regulamentação fundiária. Eu abri essa empresa voltado para a questão de publicidade envolvendo grandes propriedades, com ortomosaicos, vídeos institucionais e tal. E eu me lembro que no final do ano passado eu acabei assistindo um vídeo de apresentação da GNSS, o que me despertou realmente para esse mercado foi a ideia do combo rural. Eu acho que o ponto-chave desse trabalho que é desenvolvido pela GNSS é exatamente unir todos os trabalhos que fazem referência à regularização fundiária num pacote só, no combo rural, e levar esse trabalho de forma objetiva para o proprietário rural. Ao invés dele se preocupar em contratar uma contabilidade, contratar um despachante, contratar um outro profissional, às vezes ele tem que se envolver com vários profissionais para resolver o problema que nós poderíamos estar resolvendo de uma forma muito mais objetiva através do combo rural. E eu acho que é o grande momento da gente conseguir unir a praticidade do combo rural com a necessidade que o produtor tem hoje de regularizar a sua área, porque muitos deles não têm nem noção do problema, enquanto mais de onde buscar essa solução. Eu percebi essa possibilidade de unir o meu trabalho de publicidade com esse nicho de mercado que me foi apresentado através da GNSS. Eu realmente passei a seguir o trabalho de vocês, vislumbrando grande possibilidade que é entrar nesse mercado de georreferenciamento e de regularização fundiária. Eu acho que é um mercado que tem um campo muito grande, é um mercado que está pouco explorado, existem poucos profissionais levando essa atividade a sério, e eu percebi o pioneirismo e o profissionalismo da GNSS. Então, eu acredito muito nos trabalhos que são realizados em parceria, tendo a oportunidade hoje de fazer essa parceria com as associações de produtores, com as cooperativas e principalmente com os sindicatos, é um facilitador muito grande para levar essa informação de forma objetiva para os produtores rurais. E eu acho que a GNSS está no caminho certo para isso. Vocês foram muito felizes na criação desse projeto do Combo Rural. E isso vai abrir porta para muito profissional que quer se aperfeiçoar e garantir o seu espaço hoje no mercado. Então, cada um dentro da sua área, A minha área, por exemplo, é comercial. Eu tenho facilidade em desenvolver esse trabalho de vendas do serviço técnico, mas eu preciso de parceiros para execução de campo. Então, a ideia é assim, a gente buscar atender todos os clientes da melhor forma possível, mas cada um dentro do seu profissionalismo. Um na área comercial, outro na área de engenharia, outro na área de execução, e juntando todas essas equipes e desenvolvendo um trabalho rápido, objetivo, que traga resultados práticos aí dos clientes que estão buscando esse trabalho de regularização fundiária. E em termos de faturamento, eu te falo que com poucos trabalhos nós já estamos batendo aí a casa dos R$50 mil. Caramba. E assim, na verdade, você empreendia na área da regulação fundiária rural antes do Combo Rural? Não. Eu ficava limitado a trabalhos de publicidade, trabalhos de ortomosaico, trabalhos de fotos panorâmicas, principalmente para venda de propriedades, O que me despertou para esse trabalho de georreferenciamento e regulamentação fundiária foi a facilidade que eu percebi no combo rural. A partir daí é que eu realmente despertei para esse nicho de mercado. Em cima da prospecção que eu venho fazendo, e com o número de propriedades que eu consigo atender, eu espero um faturamento mínimo de pelo menos uns R$25 mil mês, para começar. Esse tipo de resultado, ele é sensacional, E o método que nós iremos mostrar aqui nessa semana vai fazer com que isso seja possível para você.
E agora que você já conhece a história desse método, nós vamos explicar para você por que ele funciona tão bem. A primeira coisa que você tem que entender é que você não pode ser um profissional com baixa habilidade em marketing e vendas. Você tem que saber mostrar que você é um profissional diferenciado e que você tem uma alta capacitação técnica. E existem técnicas consolidadas e simples que você pode utilizar para isso, como por exemplo, gatilhos mentais, marketing de diferenciação, proposta de valor e principalmente técnicas para você identificar os seus clientes e você acessar cada um deles. Sim, Murilo, porque a gente pode dizer hoje que existem 3 tipos de proprietários de imóveis rurais no Brasil. Anota aí. O primeiro é o proprietário rural que sabe que precisa da regularização fundiária e busca resolver o problema. Ele mesmo vai atrás de quem faz este serviço e normalmente ele escolhe o mais barato. O segundo é o proprietário rural que sabe que tem esse tipo de problema, mas não busca resolver. Ele procrastina e vai deixando para depois, ficando dependente de boas ações profissionais esse tipo de contato. E o terceiro tipo de proprietário rural é a maioria esmagadora deles. Ele nem sabe que a propriedade dele tem um problema de regularização fundiária e ele nem sabe por onde começar. E no fundo, é bem simples acessar cada um deles e aplicar um funil eficaz no cadastro rural. Você só precisa saber como funcionam essas técnicas. Hoje, se você é um profissional comum, se você é um profissional de um cadastro só, provavelmente você é muito parecido com nós da GNSS Engenharia quando nós começamos. Você só está vendo a ponta do iceberg dos imóveis rurais no Brasil. E é por isso que existe a dita prostituição do mercado, porque todos os profissionais comuns estão brigando por uma fatia pequena do mercado. E a grande demanda, o grande tesouro do cadastro rural está na região submersa do iceberg. E lembrando a vocês, dados públicos mostram que existe mais de 8 milhões de imóveis rurais no Brasil. Porém, mais do que isso, as nossas estimativas aqui ultrapassam a marca de mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. E a maioria esmagadora deles precisam de um serviço completo de regularização fundiária rural. Nesse panorama, profissionais que executam combo rural conseguem agregar um aumento de valor nos serviços prestados e assim aumentando o preço cobrado no serviço em torno de 65%. Este mesmo profissional, quando ele se posiciona como gestor territorial da propriedade rural, ele acaba automaticamente aplicando um marketing da diferenciação. Ele se diferencia dos demais profissionais, ele acaba eliminando a comparação por preços e acaba eliminando também a concorrência desleal do mercado. E isso impacta no aumento de 3 vezes mais propostas fechadas. A gente fala isso, a gente tem esses números, porque isso foi o que aconteceu aqui na GNSS Engenharia. Um outro impacto interessante é que você pode ser um profissional que atua na área em contato direto com a zona rural. Ou seja, você sabe bem que você complementa ou pode ser complementado por serviço de regularização fundiária. E provavelmente você já sofreu entraves burocráticos na sua frente causados pela ausência desse serviço. O crédito rural é um exemplo chato disso. Você mesmo deve conhecer alguém que não conseguiu o crédito rural por não ter o serviço de regularização fundiária. Quem quer o crédito rural precisa do combo rural e essa é uma alta demanda que está fora do radar do mercado. Então, se você observa toda essa demanda de cadastro e não oferece um serviço completo, a oportunidade já passou diversas vezes e está passando agora na sua frente. Muita atenção, pois você pode estar deixando dinheiro na mesa. Além disso, uma outra coisa que as pessoas não veem são que os serviços básicos de cadastro rural são obrigatórios aos proprietários de imóveis rurais. Isso acaba gerando demanda para outros serviços e também acaba dando oportunidade para a geração de modelos de prestação de serviços em recorrência. Para você ter uma ideia, os maiores empreendedores do mundo, das maiores empresas do mundo, estão buscando estratégias para aplicar modelos de recorrência em seus negócios e ficar sempre prestando serviços para os mesmos clientes. E aqui no cadastro rural, isso é muito fácil de ser aplicado, porque o próprio governo cobra em seus decretos e legislações os cadastros para os proprietários rurais. E mais um ponto, além do fato do agronegócio e todas as áreas paralelas da zona rural serem uma das áreas que mais crescem no Brasil, muitos estudos, como por exemplo as teorias da indústria 4.0, indicam que essa área contém uma demanda infinita. Pois, mesmo que em algum dia, talvez daqui, 40 anos, nós tenhamos 100% das mais de 9 milhões de propriedades rurais regularizadas,
ainda assim haverão demandas, como por exemplo desmembramento, remembramento, perícias, atualizações, entre outros. É isso aí, ou seja, a gente falou aqui que o combo rural é uma estratégia que pode ser utilizada por qualquer pessoa para faturar a partir de R$15 mil por mês na regulação fundiária. Mas você deve ter percebido que aplicando as estratégias corretas e aproveitando todas essas oportunidades, você pode ganhar muito mais do que esse valor. Eu vou falar 30 dias para não ficar, porque a data vai ser meio difícil, a não ser que eu pegar os contratos assinados que a gente pode mostrar. Mas nós fechamos um contrato de 15 mil, um outro de 13 mil, 15, 13, um outro de 9, 15, 13, 9, e depois foi tudo na média de 8 e 10, 8 e 10. Então, se a gente for somar tudo isso, é isso aqui. Gente, pode ser que vocês nem acreditem no que eu vou falar, mas a partir do momento que eu fechei o combo rural, eu fui para cima e em pouco mais de 30 dias eu fechei R$65 mil em serviços. E isso, qualquer um que me ligar, eu mando a cópia do contrato para vocês, porque a gente fecha o contrato com todo mundo, assina o papel para falar, tá aqui o serviço. Sensacional, não é? De fato, nós temos essa grande oportunidade no cadastro rural do Brasil. E a grande verdade é que nós precisamos de mais pessoas que entendam essa oportunidade e se posicionem como gestor territorial do imóvel rural. Isso aí, pessoal, mas o ideal é que esse vídeo não fique muito longo e estamos quase encerrando por aqui. Nesse vídeo número 1 da Semana do Combo Rural, nós revelamos aqui a estratégia de mercado capaz de gerar faturamentos acima de R$15 mil por mês na prestação de serviço de regularização fundiária rural. E nós mostramos aqui também por que essa estratégia é tão eficaz. Sim, e você deve estar se perguntando, será que o combo rural é para mim? Pois eu tenho uma boa notícia. No vídeo 2 da Semana do Combo Rural, nós mostraremos com detalhes se o combo rural é para você. No próximo vídeo, que entrará no ar na quarta-feira, nós mostraremos para você como começar do absoluto zero na estratégia do combo rural. Aguardamos você lá. Enquanto não chega essa aula, vem aqui embaixo, você vai ver vários comentários. Então, deixa o seu comentário também, deixa a sua crítica, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão, que a gente vai ler todos os comentários e a gente se compromete a responder um a um. É importante você saber também que nós iremos continuar mantendo o contato aqui nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na sua tela. Então é isso aí, pessoal. Aguardamos você no vídeo 2 da Semana do Combo Rural. Minha formação, eu sou técnico em agricultura. Eu me formei aqui numa escola técnica, 50 quilômetros aqui do meu município, né, divisa com Santa Catarina. A minha trajetória começou, todos os meus companheiros na época da escola agrícola, quando eu tinha 14 anos de idade, a maioria dos meus amigos, então tudo eram filhos de agricultores, né? Então, no meio dos 60 alunos, todo mundo falava na época que uns iam ajudar os pais na propriedade, outros iam embora para o Mato Grosso, por causa que a agricultura lá é muito forte, né? Outros iam trabalhar em cooperativas. Então eu ficava no meio daquelas 60 pessoas me imaginando, puxa, o que eu vou fazer, para que rumo que eu vou tomar, né? E no segundo ano da escola agrícola, onde veio a disciplina da topografia, né? E a hora que a disciplina da topografia chegou, todos os alunos corriam de medo. A disciplina envolvendo matemática, cálculo, todo mundo correndo disso, né? E eu comecei a me imaginar, tipo, puxa, se todo mundo está indo por um caminho e não quer esse caminho, eu acho que eu posso pegar esse rumo, esse caminho aí, né? Eu saí da escola, estava quase completando meus 17 anos. Eu comecei a distribuir os currículos, foi ali início de 2004. E para você ter uma ideia, quando eu saí, eu fiz um currículo, distribuí em Curitiba. Olha, acho que mais ou menos umas 10 empresas em Curitiba por fora. Mas como eu era de menor, o pessoal não botava confiança, né? Mas beleza, fazer o quê, né? Ninguém me deu essa chance, sabe? E daí surgiu um concurso público num órgão aqui do estado que se chama Emater. E daí eu consegui entrar nessa empresa, mas não tinha, essa empresa não faz serviço de topografia. E ali comecei a ficar conhecido tanto aqui no meu município quanto na região, sabe, com os produtores. E mesmo assim eu nunca desisti da ideia de focar nessa área. E fiquei pensando, digo, sabe do quê?
eu não vou trabalhar de empregado para ele. Eu vou vender o meu carro, vou juntar todas as minhas economias e eu mesmo vou comprar uma estação total para mim. Eu pedi a conta do concurso público, financei uma estação total. Na época, acho que eu dei R$3.000 de entrada numa estação total usada. E ali eu fui trabalhando. Eu ganhava só para pagar as prestações da estação total. E às vezes eu chegava a receber um trabalho num dia, no outro dia venceu o boleto já da estação total que eu tinha que pagar. Mas enfim, a vida foi andando e daí o pessoal começou a me procurar, eu consegui comprar meu primeiro GPS. E hoje já estamos aí, já completando já uns 15 anos de atividade. Mas mesmo assim, o tempo foi passando e de uma altura em diante você vai meio que se desgastando, né? Vai cansando e tal. E daí, há um ano e meio atrás, ali, sabe, eu decidi comigo mesmo, assim, eu achava que eu merecia algo mais, eu merecia, sei lá, a profissão que eu estava exercendo, eu acho que eu merecia muito mais. E nesse meio tempo comecei a me envolver no Instagram ali, é onde a gente acabou se conhecendo, onde veio o combo rural nessa jogada, sabe? Eu sempre tinha na minha cabeça que devia existir algo que eu podia escalar no meu negócio. E quando eu vi essa ideia do combo rural ali, eu até comentei com a minha irmã, que me ajuda aqui no escritório, né? Trabalha na parte do mapeamento aqui. Até comentei com ela, digo, eu acho que essa ideia é bacana. Eu adotei o combo rural e fui apresentando para os produtores. E eu senti que nesses últimos 1 ano e meio aí, eu acho que o que eu demorei nos 3, 4 últimos anos para mim crescer na minha empresa, eu acho que o combo rural e essa maneira de eu ter transformado, acho que de 1 ano para cá as coisas escalaram muito, sabe? Nesses últimos 4 meses aí, consegui fechar 8 propostas, cada proposta aí em média de valores de R$8.000 aí, né? Algumas foi a mais, algumas a menos, mas podemos considerar um valor médio aí de R$8.000. Né? Eu, como profissional, me senti mais realizado por poder estar transformando, né, a propriedade do meu cliente, né? E depois, o lado financeiro, né, que a gente consegue ter um faturamento maior, né? Para mim ajudou muito, porque nos últimos anos aí eu tinha feito... Eu sou recém-casado aí faz poucos anos, então eu tinha investido na minha casa, tinha dívida da minha casa e outras coisas aqui, né? E até revisão de equipamento e mais outras coisas. Então, essa ideia do combo rural ajudou eu a finalizar essas dívidas que eu tinha e conseguir ter já um bom caixa na empresa aí, né? Para poder dar continuidade no meu trabalho. Então, isso para mim ajudou muito, sabe?